para ser um dos seus discípulos. Homem este, um médico. A história diz que Lucas era um médico. Discípulo este que não só andou com Jesus, mas que assistiu tudo que Jesus fez e ainda em seu ministério teve o privilégio de acompanhar Paulo praticamente em todas as suas viagens. Então Lucas, um homem que realmente fez diferença no meio de um povo judeu, nas mãos de Deus, no propósito de Deus. Então, no Evangelho de Lucas, que nós vamos meditar nessa noite, e a mensagem que Deus nos trouxe nessa noite vem desse discípulo, por meio de Jesus Cristo, escrito por Lucas, é o que nós vamos estar neste momento ouvindo. A partir do versículo 1. É uma história muito conhecida. Eu já ouvi assim algumas pregações, mas quando Deus me deu essa mensagem, eu falei, Senhor, mas essa? É essa. Versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente desceu e o recebeu com júbilo. Em outra tradução, desceu apressadamente e o recebeu gostoso. E vendo todos isso, todos quem? A multidão, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus pela sua palavra. Igreja, gostaria que o Júlio colocasse o primeiro slide que eu trouxe, só para nós termos ideia dessa cena. Jesus chegando em Jericó. Jericó é aquela cidade onde Deus derrubou as muralhas. Nessa mesma cidade, depois de alguns anos, é lógico, Jesus chegando, como sempre, seguido de uma multidão. E essa multidão, com certeza, estava seguindo Jesus de alguns outros milagres, de outros acontecimentos. E Jesus então vem com essa multidão. Interessante que Zaqueu, esse publicano, ele queria ver Jesus. Ele precisava ver Jesus. Então, esse homem, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos.
publicanos naquela época de Jesus Cristo? Publicanos eram arrecadadores de impostos. Naquela época, segundo alguns historiadores, tínhamos dois tipos de publicanos: aqueles oficiais devidamente habilitados pelo governo romano, e esses iam e fiscalizavam e cobravam os impostos e traziam ao governador de Roma, ao governo de Roma. E tinha outros publicanos que se levantavam entre a sociedade e eles mesmos também cobravam impostos para si mesmos. Esses eram publicanos clandestinos. Se não bastasse ter aquele publicano oficial do governo, ainda tinha publicanos que se rotulavam cobradores de impostos. Imagina a cena. Então, Zaqueu, um oficial habilitado pelo governo romano em cobrar impostos. Esses publicanos, sejam eles oficiais pelo governo ou não eram nada queridos pelos moradores, pelos cidadãos. O interessante é que esse mesmo Zaqueu, além de ser um publicano, cobrador de impostos, ele era judeu. Meu Deus, um judeu cobrando imposto e um governo romano. Dá para vocês imaginarem como que os judeus o amavam? Os judeus o detestavam, porque ele era meio que traidor, a serviço do Império Romano, para cobrar impostos dos judeus a serviço do governo romano. Esse é o Zaqueu, que queria ver Jesus. Esse mesmo Zaqueu que queria ver Jesus, com certeza, com uma profissão desta, não tinha um bom passado. Lógico que não. Zaqueu com um passado impuro, um passado meio que negro. A Bíblia diz que ele era rico, mas ser rico não significa ter passado negro. Mas Zaqueu tinha, pela profissão, corrupção, cobrador de imposto. Você já viu, né? Dá para imaginar? Um para Roma e dois para mim. Mais ou menos assim. Tanto que ele tinha muitos bens, mas ele tinha um desejo: preciso ver Jesus. E Zaqueu então bolou um plano: vou ao encontro de Jesus. Quando ele está chegando a Jesus, ele se depara com uma grande multidão. E ele diz: calma lá, como farei para ver Jesus? Essa multidão é muito grande e eu sou pequeno. Um homem de pequena estatura. Ele disse: calma lá, Jesus vem por ali. Eu estou enxergando a multidão, eu vou correr adiante, vou subir uma árvore em uma figueira brava e de lá eu verei Jesus. Exatamente assim Zaqueu fez. Bolou um plano, colocou em prática, subiu na árvore e ficou assistindo de camarote, vindo a multidão. Eu fico imaginando o coração de Zaqueu quando aquela multidão veio se aproximando daquela figueira brava. Imagina a cena. Zaqueu lá em cima, um homem conhecido por toda a sociedade e detestado também por essa mesma sociedade. Ele está na árvore. Mas por quê? Ele queria ver Jesus. Mas por que Zaqueu queria ver Jesus, tendo ele um passado negro? Geralmente, quem tem um passado negro, naturalmente ele não quer se encontrar com Jesus. Essa é a natureza pecaminosa do homem. Quanto mais longe de Deus, melhor. Eu tenho muitos pecados, mas Zaqueu foi diferente. Ele quis, mesmo com um passado escuro, ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, chegando próximo dessa árvore, olhou para cima e viu Zaqueu. Zaqueu foi surpreendido por Jesus, porque Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu jamais imaginou que Jesus é que o viria. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Glória a Deus, porque Jesus me viu primeiro.
Porque se eu, Wilson, tivesse que ver Jesus primeiro, eu ainda estava no lamaçal de pecado. Mas Jesus me viu primeiro. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite, Jesus também lhe viu primeiro. Com certeza, você não viu Jesus primeiro. Jesus é que te chegou primeiro. Muito bem. Diante desta situação, Zaqueu surpreendido agora, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje convém repousar em sua casa. Igreja, Zaqueu, um homem detestado pela sociedade, um homem que era xingado pela sociedade, um homem que era muito mal visto pela sociedade. Eu creio que no coração de Zaqueu, ele imagina: Jesus também vai me xingar, Jesus também vai me escorraçar, Jesus também vai mandar eu passear. Mas o que Jesus disse? Desce depressa, porque hoje convém repousar em tua casa. A atitude de Jesus em nossa vida é muito diferente do que da sociedade. Aquela multidão que seguia Jesus, a Bíblia diz que murmurava: o que é isso? Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Vocês sabem por que aquela multidão murmurava? Vocês sabem que o mundo murmura quando nós viemos para Jesus? Porque aquela multidão e o mundo sabe que Jesus pode fazer em nossas vidas. Aquela multidão não sonhava o que Jesus poderia fazer na vida de Zaqueu. Então murmurava, porque Zaqueu era taxado como pecador, um homem que não merecia nenhum favor de Jesus Cristo. Eu pergunto: você merecia? Eu merecia um favor de Jesus Cristo para ser salvo? Também não. Zaqueu estava numa situação como eu estava no passado, o irmão também estava no passado. E se tem alguém aqui sem Jesus Cristo nessa noite, está na mesma condição de Zaqueu. Está desgraçado. O irmão Wilson está me xingando. Não, calma lá. Desgraçado está sem a graça de Deus. Um homem sem a graça de Deus, ele está desgraçado, sem a graça. Então não é nenhum xingamento, sem a graça de Deus. Eu andei 22 anos da minha vida desgraçado, sem ter a graça de Deus. Zaqueu estava desgraçado, mas a graça chegou perto dele. A graça em Jesus Cristo chegou perto. E Jesus disse: desce, eu vou pousar na tua casa. Igreja, eu fico olhando para essa situação e eu vejo que tudo aquilo que o mundo rejeita, Deus dá um jeito. Tudo que o mundo rejeita, Deus tem conserto. O que é lixo para o mundo se torna um tesouro para Deus. Se eu olhar para a minha pessoa, que eu era antes de Cristo, para Deus eu era uma pessoa da qual Ele me gerou. Ele conhecia todo o meu ventre, Ele vasculhava o meu cérebro, os meus órgãos internos. Mas para o mundo eu era um cidadão qualquer. Mas para Deus, eu era um projeto de Deus já. Sem Deus, sendo um projeto de Deus. Mas pela misericórdia dele, sem merecimento nenhum meu, essa graça de Jesus Cristo chegou também na minha vida. Eu era um Zaqueu, se bobear pior que o Zaqueu. Não vou colocar Zaqueu pior do que eu não. Eu posso muito bem falar de mim mesmo. Então eu creio que eu era pior do que o Zaqueu. Agora, igreja, esse Jesus chega para um homem que não vale nada para a sociedade e diz: hoje que eu venho morar na tua, hoje que eu venho dormir na tua casa. Zaqueu, lá no pé daquela árvore, a Bíblia diz que ele desceu imediatamente. Ele não ficou ali. Mas Jesus, tem certeza? Olha, eu sou um publicano, eu sou um cobrador de impostos, a sociedade me detesta, o senhor